Olá, gente. Boa tarde para você do Portal Convergente que acompanha essa entrevista. A gente está hoje com o Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde, e com a Vanja Santos, que ela é representa a União Brasileira de Mulheres no Conselho, né? E a gente vai entrevistar eles, a gente vai falar sobre uma visita de uma comissão do Conselho que está aqui no Amazonas esses próximos dias, que eles vão fazer uma série de ações, né? Encontros para falar sobre pandemia, vacinação e outros assuntos relacionados também ao que compete ao Conselho, né? Então, eu queria primeiramente dar boa tarde para vocês. Obrigado, né, por atender a equipe do Convergente. Boa tarde. Boa tarde. Isabel, boa tarde a Vanja também, o pessoal que está nos acompanhando aí do Portal Convergente. Um prazer estar com vocês aqui em Manaus. Tá certo, então. E aí eu queria conversar falando com você, Fernando, essa visita, né, do Conselho aqui no Estado, né? Como é que vai funcionar um pouquinho da agenda de vocês? Qual é o foco dessa visita, né? Tanto você como a Vanja aí pode falar um pouquinho sobre essa visita da equipe aqui no Estado. Certo. Primeiro dizer que a gente vem acompanhando toda a situação que está acontecendo no nosso país, né, sobre a pandemia. Desde antes da pandemia chegar no Brasil, a gente já estava se preparando para quando ela chegasse. Em janeiro do ano passado, nós nos reunimos com a representante da OPAS, da Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde no Brasil, lá em Brasília, inclusive enquanto estávamos também numa reunião da mesa diretora do Conselho, depois com a Secretaria Nacional de Vigilância e Saúde e com a Fiocruz. E tivemos a nossa reunião presencial, a última inclusive que fizemos, ordinária, em fevereiro do ano passado, onde a pauta foi como enfrentar a epidemia, porque na época ainda não era pandemia, que iria chegar ao Brasil. De lá para cá o Conselho tem se posicionado sobre diversas questões, né? Temos aí dezenas de recomendações, resoluções, cartas abertas, moções, notas públicas, campanhas que fizemos também, né, para as autoridades, para os órgãos aí do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, mas também para a sociedade brasileira, no sentido de a gente enfrentar este vírus, né, o novo coronavírus, que, enfim, não foi um desafio só nosso no Brasil, mas o que coube a nós, do Conselho Nacional de Saúde, foi contribuir com o povo brasileiro no enfrentamento a essa pandemia. E, óbvio que as questões que acontecem nos estados têm um acompanhamento dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais de saúde, de outros órgãos, entidades, movimentos, assim como a nível nacional também tem outros órgãos que atuam, né? Mas, especialmente quando começou a acontecer situações criminosas, eu diria, no estado do Amazonas, nós também nos posicionamos. Então, em janeiro, nós fizemos uma nota pública nos posicionando quanto ao que estava acontecendo aqui, nos solidarizando com as famílias. Quero aproveitar também esse momento para trazer agora aqui em Manaus essa solidariedade a todo o povo, né, do Amazonas, pelo que aconteceu, as famílias que têm perdido entes queridos, pessoas que vieram a óbito por não ter oxigênio, pessoas que foram feitas de cobaias por experimentos que não têm comprovação científica nenhuma. Isso nos revoltou, nos indignou, mas também toda essa revolta e indignação nós transformamos em ação para que não acontecesse em outros lugares, né? Então nós, desde aquela época, já tínhamos no nosso horizonte de que era necessário nós virmos a Manaus para fazermos algumas agendas aqui. Aí recebemos um convite para participar na comemoração, que toda essa semana está sendo feita a comemoração dos 30 anos do Conselho Municipal de Saúde de Manaus. E aí dialogamos na mesa diretora, a Vanja, que é aqui de Manaus, que é amazonense, participa da mesa diretora do Conselho, propôs que a gente fizesse então a reunião da mesa diretora, que é mensal, aqui, né? E por isso a gente marcou, e obviamente além dessa atividade do Conselho Municipal de Saúde, dos 30 anos da existência do Conselho, nós estaremos fazendo também outras atividades, mas aí no decorrer aqui do nosso bate-papo a gente vai conversando até para poder não ficar só eu falando, né? Entendi. Vanja, você tem alguma coisa a falar sobre essa agenda, esse convite aí, né? Você como representante aí do Amazonas, né? Que foi um dos estados, eu não sei se o que sofreu mais, vocês podem falar melhor que vocês acompanham diretamente, né? Isso daí a gente acaba acompanhando ali, mas não vendo de um todo, né?
na sua opinião, assim, a importância, né? Por que fazer esse convite? Por que a presença dos demais representantes, né, do Conselho também aqui no Estado? Nós estamos cumprindo o nosso papel de controle social, né? E quando o Fernando diz que nós temos como função, como tarefa principal essa de estar lançando um olhar sobre todo o Brasil e, no caso, o Amazonas ser uma localidade que nós olhamos agora com mais especificidade, é porque o Amazonas sofreu muito, até mais que muitos estados, no sentido dessa questão do experimento, da falta de oxigênio. Então, tudo que aconteceu aqui no Amazonas de ruim, né, de traumático em relação à pandemia, a gente já viu, quando acontecia aqui, a gente dizia, olha, vamos ficar de olho nisso aqui, porque isso vai alastrar para o Brasil. E não deu outra, em muitos momentos, o que aconteceu aqui repercutia como problema em outros estados brasileiros. Então, o Amazonas, né, a gente vem aqui lançando exatamente esse olhar cuidadoso, esse olhar de quem quer entender o que aconteceu e ver mais precisamente como o Amazonas se comportou em relação a isso. Quais foram as medidas utilizadas, se está dando certo. Nós vamos visitar a maternidade dentro desse princípio que Fernando colocou aqui, né? Nós não podemos compreender que as mulheres possam ser tratadas dessa forma e a gente quer ver como que o Amazonas está lidando em relação a isso. Então, acho que essa é a nossa preocupação, é por isso que nós estamos aqui. E as visitas institucionais que a gente vai fazer também nesse sentido, né, de olhar os dados, de fazer visitações nos locais e conversar com as autoridades competentes e com os conselhos, né, para saber, sobretudo, como é que os conselhos podem ajudar cada vez mais no sentido de lidar com essa pandemia. Seria, digamos, uma forma de ver como é que está sendo tratado, porque hoje a gente meio que, podemos dizer, que estabilizou. Não sei se seria essa, vocês me corrijam se a palavra não for essa. Digamos que estabilizou. Isso seria uma forma também de ver como é que está sendo vivenciada e tratada essa questão ainda da pandemia hoje no estado, porque o cenário hoje é completamente diferente do que a gente passou em janeiro, por exemplo, como vocês bem lembraram, da questão do oxigênio, né? Isso também seria, essa visita seria também seria uma forma de ver e de já pontuar o que estiver de repente ainda sendo feito errado para uma possível, que a gente espera que não, né? Mas para uma possível terceira onda, digamos assim, ou quarta, que a gente já tantas informações que a gente nem sabe mais em que etapa que a gente está, né? Seria mais ou menos isso? É importante a gente fazer essa avaliação que a Vângela trouxe aqui, da gente verificar em loco, vamos dizer assim, o que está sendo feito, seja pelos governos, né, estadual, municipal, mas também, e a gente traz todo um apoio, todo um respaldo ao trabalho dos conselhos, porque nossas agendas aqui elas são vinculadas pelos conselhos, Conselho Municipal, que foi quem convidou nós para vir nesses 30 anos, e também estaremos com o Conselho Estadual de Saúde, que estará também fazendo a sua reunião, e nós estaremos participando. Essas agendas institucionais com Secretaria Estadual e Municipal de Saúde vai ser acompanhado por representação da mesa diretora destes conselhos, justamente para a gente avaliar, né, com eles o que mais podemos fazer. Porque eu acho que é importante que, com certeza, todo o Brasil, né, quando viu o que estava acontecendo aqui, muitos estados, muitos municípios se prepararam melhor para que não acontecesse o que aconteceu aqui, por mais que aconteceu em outros estados também, como a Vângela referiu. Mas tudo que aconteceu durante a pandemia, né, primeiro, ainda existem autoridades que negam a ciência, que negam a vacina, que estimulam a utilização de medicamentos que não têm comprovação científica para a Covid-19, que desestimulam as pessoas a usarem máscaras, por exemplo. Ou seja, com tudo isso que aconteceu, nós estamos aí, 600 mil vidas perdidas. 600 mil vidas perdidas. Quer dizer,
800 mil. Uma vida perdida para nós importa. Mas existem pessoas que eu não sei se a gente pode ainda classificar como pessoas, como seres humanos, que eu não sei se querem ver 1 milhão de vidas perdidas, 2 milhões de vidas perdidas. Eu não sei qual é a meta. Qual é a meta de quem insiste em trabalhar a favor do vírus? E o Amazonas foi um lugar onde as pessoas que pensam dessa forma utilizaram para propagar as fake news, as mentiras, o seu negacionismo, para implantar isso na prática. E as pessoas sofreram, morreram, ficaram com sequelas, porque nós temos no Brasil uma subnotificação. Então, com certeza, esses mais de 20 milhões de pessoas que aparecem nos números aí cotidianamente, né, que estão sendo mostrados, são muito mais. E as pessoas que não vieram a óbito e que ficaram com sequelas, é o próprio Sistema Único de Saúde também que está tratando. Quer dizer, a gente precisa pôr um fim nessa situação de ainda termos no país gestões públicas, pessoas que deveriam se preocupar com a vida da população, incentivando a morte, a dor, o sofrimento, a tristeza. Então nós queremos sim, nesta vinda aqui, simbolizar para todo o Brasil que o que aconteceu aqui, o que aconteceu em todos os lugares, não pode se repetir. E não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Por isso que, inclusive, a gente tem outras agendas, além da reunião da mesa diretora, que temos pautas que são da mesa diretora e que faríamos ela, independente de ser aqui ou em outro local, nós trataríamos também. Estaremos fazendo essa reunião na Fiocruz. Nos reuniremos, inclusive, com a diretora da Fiocruz, né? E teremos outras agendas que tratam, inclusive, do direito humano à saúde, que depois eu quero também detalhar, o Avanja também fica à vontade para falar sobre as outras agendas que a gente vai estar fazendo aqui e cumprir, enfim, o nosso objetivo enquanto controle social. Entendi. Você quer falar alguma coisa, Avanja, sobre esse aspecto que ele tá falando? Já aproveitando, eu já queria entrar num assunto, né, que você falou dessa questão do negacionismo. E aí você pode completar já o que ele falou, você também, Fernando, pode ficar à vontade para falar. Essa questão do negacionismo, né? A gente ainda tem muito isso por parte das pessoas também, talvez induzidas pelos seus líderes ou não, né? Do uso ainda da máscara e da vacina. Tem muita gente que se recusa, ou por falta de informação, ou por dúvidas, ou por inúmeras ideologias que tem milhares, né? Eu conheço, inclusive, várias pessoas que não tomaram, que dizem que não vão tomar. É uma série de coisas. Isso hoje é uma preocupação, porque a pandemia ainda está aí. A gente não sabe como é que vai ser o desenrolar dos próximos meses, dos próximos anos, com o surgimento de variantes. Então, hoje essa questão do negacionismo, tanto nos cuidados como na prevenção, falando de vacinação, é uma coisa que preocupa? Olha, Isabel, nós somos exemplo para o mundo em campanhas de imunização, de vacinação. Então, se nós somos exemplo e nós vínhamos cuidando muito bem disso, o que nós podemos chegar à conclusão que os exemplos dados pelo governo brasileiro, pelo presidente do Brasil, é muito ruim, porque as pessoas tendem a seguir lideranças, né? E ele é a liderança máxima no país. Quando ele chega agora na reunião da ONU nos Estados Unidos e se coloca orgulhosamente como uma pessoa que não foi vacinada e que a mulher somente agora voltou imunizada dos Estados Unidos, isso é uma vergonha, não só para nós do Brasil, mas para o mundo, né? Então, eu considero sim, nós consideramos sim, né, que existe o negacionismo e ele parte da alta autoridade brasileira. E isso é muito ruim para nós, né? Agora, uma das questões que o Conselho Nacional tem se preocupado muito
é também em relação às outras doenças, porque a pandemia está aí, né? Tem todo um cuidado que tem que ter com o que resultou a muitas pessoas em decorrência da pandemia, mas também tem outras doenças que ficaram negligenciadas por conta da pandemia e que a gente precisa dar vazão a elas, né? Então, e o que nos preocupa mais ainda é o orçamento para a saúde, que vem sendo diminuído, e quando nós olhamos, né, o estrago que o Ministério da Saúde tem feito com vacina, com equipamentos com respiradores que eram para ser entregues nos estados e que está aí agora estourando na imprensa, né, como resultado dessa má gestão do Ministério da Saúde e do governo brasileiro, isso a gente considera muito preocupante. Muito preocupante porque nos remete a uma situação, né, muito inconsistente e nos remete também a pensar que nós, né, vamos ter que ainda experimentar, não, mas que nós vamos ter que nos esforçar muito para sair desse momento de angústia, né, e esse momento de sufoco ao qual o povo brasileiro foi remetido com essa pandemia e agora, principalmente, mais ainda, com a falta de investimento. É importante a gente destacar essa questão aqui das doenças negligenciadas, vamos dizer assim, né? Inclusive teremos uma atividade que a gente vai participar, vai lá prestigiar, né, que é uma parceria que o Mohan está fazendo aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, né, e é importante também para dizer que tem outras doenças que precisam ter cuidado, que a gente precisa retomar os cuidados, como a Van já referiu aqui, né, e dizer que a gente tem que também pensar nessa questão orçamentária. Nós temos a Emenda Constitucional 95, que está tendo efeitos na saúde, né? Desde quando ela foi implementada, a gente dizia que seria a emenda da morte, e diziam que a gente estava exagerando. E ela demonstrou isso. Nós teríamos perdido até 2020 mais de 22 bilhões. E teve recursos extras colocados no ano passado, teve recursos extras que estão sendo colocados esse ano, menor que no ano passado, mesmo que a pandemia tendo ficado pior. Foram colocados menos recursos esse ano, e o ano que vem o orçamento está apontando para a retirada de mais de 25 bilhões da saúde. Então, como é que a gente vai dar conta de uma pandemia que ainda não terminou, né? Que a gente não sabe quando vai terminar, das sequelas que ficaram das pessoas que estão, né, enfim, sobrevivendo, né? Ainda bem que estão sobrevivendo, mas que estão ficando com sequelas, as demais doenças, os demais procedimentos, né, na área do atendimento, se a gente pegar da saúde, mas todas as demais atribuições que a saúde tem, que o SUS tem, né, para dar conta, a própria questão da vacinação, que vai ter que continuar, com 25 bilhões a menos no orçamento do ano que vem. Então está no momento, cada vez, já passou da hora, não era nem para existir a Emenda Constitucional 95, mas está na hora de ela acabar. Ou seja, a nossa luta pela revogação da Emenda Constitucional 95, ela se intensifica cada vez mais. Nós estaremos, inclusive, agora na próxima semana, no dia 5, né, de outubro, fazendo a convocação da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né, e também estamos aí aproveitando essa vinda a Manaus. Nós estaremos participando de uma atividade na ONU também, na Organização das Nações Unidas, para tratar do direito humano à saúde. No dia 30, né, faremos a participação a partir aqui de Manaus, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Então estaremos participando dessa atividade, estaremos apresentando um documento denúncia para a esfera internacional, para que tudo que aconteceu no Brasil não fique impune. Ao mesmo tempo, queria também aproveitar a oportunidade aqui para fazer referência ao acompanhamento que a gente tem dado à CPI da pandemia no Senado Federal, que inclusive o presidente daqui, né, Osmar Aziz, nós reunimos já com ele várias vezes, 2, 3 vezes, né, entregamos documentos do Conselho Nacional de Saúde que não foram levados em consideração pelo Ministério da Saúde e por outros órgãos do próprio governo durante esse período, e que, se tivessem sido considerados, com certeza nós não estaríamos chegando nessa triste marca
de 600 mil vidas perdidas, não teríamos a dor, o sofrimento, a tristeza, não teríamos a própria economia sendo afetada como foi. Porque se nós tivéssemos tratado de forma adequada, o auxílio emergencial tivesse tido continuidade, de no mínimo R$600, com certeza a própria questão do emprego, né, que acabou, né, as pessoas estão aí cada vez mais desempregadas, a miséria, a fome, né, enfim, os preços, a inflação, tem uma série de problemas também na economia, por quê? Porque a questão da saúde não foi tratada como deveria. Saúde e economia andam juntos, aliás, inclusive a saúde, né, é um dos principais fatores de ativação da economia. Né? Só que as pessoas pensaram de forma separada. O governo que está aí resolveu priorizar, economizar recursos para não cuidar do enfrentamento à pandemia e para, inclusive, estabelecer, a partir de uma crença sua, da tese da imunidade de rebanho, de que todo mundo tinha que se contaminar. Essa foi a grande verdade. Então, quer dizer, nós precisamos fazer essa denúncia, além do que está sendo feito aqui no Brasil, pela CPI, e que nós esperamos que quem cometeu o crime, independente de quem seja, tenha a responsabilidade atribuída e pague pelos crimes que cometeu. Mas também isso acontecer na esfera internacional. Então, nós estaremos apresentando, a partir aqui de Manaus, dia 30, horário de Brasília, 10 horas da manhã, né? E nós estaremos, então, participando dessa atividade e teremos, enfim, o decorrer de tanto na quarta-feira quanto na quinta-feira, também a reunião da mesa diretora para tratar diversos assuntos que são internos ao Conselho Nacional de Saúde. Entendi. Esse encontro com a ONU vai ser junto com representantes de outros países também? Não, é uma ação do Brasil perante a ONU, organizado por entidades aqui do Brasil, num projeto que está sendo coordenado pelo Conselho Nacional de Saúde, com algumas entidades, e inclusive com o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ah, entendi. Esse documento vai ser apresentado na quinta-feira. Obviamente que após ele ser apresentado oficialmente, a gente vai estar repassando para vocês também poderem repercutir, porque a gente já teve inclusive um debate no sábado preparatório a esse documento, né, para acertar os detalhes finais, enfim, e o documento está ficando muito assim, potente, né, com bastante embasamento técnico, que aliás foi sempre que nós nos embasamos na ciência, na técnica, na pesquisa, né, para poder fazer aquilo que a gente tem feito. Os nossos posicionamentos, eles não vêm do nada, eles têm um embasamento. Indo nessa linha que você falou, né, da questão da saúde, da prevenção alinhadas com a economia, né? A gente já está encerrando o nosso tempo. Eu queria encerrar com esse questionamento para vocês. Hoje, qual a maior preocupação? Porque a gente vê essa questão do negacionismo, da polarização política, e aí no meio disso tudo está a população ali, quem acredita, quem ainda não acredita na pandemia, o desemprego, os preços altíssimos, porque tudo influencia, né? Tudo tá ali correlacionado. Como é que vocês veem hoje essa situação da pandemia no Brasil? A vacina já dá para dar uma respirada, ou a gente ainda corre um risco, juntando todos esses fatores, né? Das ações dos governos, da própria população, que a gente vê. Aqui, por exemplo, no nosso estado, a gente andando em alguns lugares, a gente vê, parece que meio que as pessoas acham que, tipo, acabou, não existe mais pandemia. E a vacina, ela não é 100% uma garantia, né? Então, assim, hoje, qual a preocupação do Conselho em relação aos próximos meses aí, ainda que a gente está vivenciando essa questão toda da pandemia, né? E todos esses conflitos aí políticos que acabam interferindo? Olha só, a forma de enfrentamento da pandemia foi diversificada nos estados, muito por conta do governo federal abrir mão da sua responsabilidade, né? Então, em alguns lugares, o estado teve que lidar de uma forma e em outros de outra. E isso deixou as regiões um tanto quanto diferenciadas, né? Entretanto, movida por esse desmantelo geral da condução mais nacional. E aí, hoje, nós nos deparamos, como o Fernando falou, com a carestia, nós nos deparamos com
a ampliação da população de rua, que está muito grande, dentre elas muitas mulheres com família inteira, né, na rua, tem muita criança. Então a nossa população de rua aumentou, a pobreza aumentou, a miséria aumentou, tudo que nós já tínhamos de ruim, né, de indicadores ruins, acentuou nesse momento de pandemia. Então, quando o Fernando diz assim, olha, que uma coisa interfere na outra, interfere mesmo, né? Interfere de fato. Nós estamos tentando vencer agora, acabei de sair ali de um lugar que o rapaz disse, olha, eu estou fechando meu estabelecimento porque eu não consigo segurar sozinho, né? Não tenho investimento, não vejo perspectiva, eu não sei como lidar com as contas que chegam todo dia. Então, isso é uma realidade em todo o país, em todo o país. Nós não tivemos um trato como teve a Inglaterra, como teve a Europa como um todo, né? Então, nós nos igualamos muito aos Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos é uma potência, né? E nós temos toda uma capacidade potencial, mas temos um governante que não valoriza isso e não lida com isso da melhor forma possível. Então, hoje, o nosso enfrentamento, né, nós temos que correr muito atrás das coisas e temos que lutar muito. Porque essa carta-denúncia, por exemplo, que o Fernando coloca, que nós vamos apresentar para a ONU, ela vem recheada de questões que a gente não conseguiu vencer com esse governo, sobretudo os direitos garantidos, Isabela. Sobretudo direitos garantidos que estão sendo, por esse governo, revistos e retirados, e outros ameaçados. Então, quando a gente diz que vai denunciar para organismos internacionais, é porque a gente não vê como resolver isso internamente, visto a guerra declarada do governo federal ao judiciário e ao legislativo. Então, isso tudo gera uma desestruturação de todo o campo econômico, social, político no nosso Brasil, no nosso país, né? Então, é só isso que a gente enfrenta, né? Nós temos que ter muita força e conseguir fazer com que todos e todas entendam o papel importante que cada um e cada uma pode cumprir nesse momento. Quando nós viemos aqui no Amazonas e dizer que é importante que as ações, que o Conselho Estadual haja como Conselho Estadual, Conselho Municipal pegue o seu lugar de controle social e ajude nessa construção, é porque nós entendemos que é assim que a gente vai vencer o que se coloca, o que se impõe desse governo federal em relação à sociedade brasileira. Acho que é um pouco isso. E ainda para ajudar nesse processo da vacinação, que a gente precisa continuar cobrando do governo agilidade, mais vacinas, né? A gente precisa continuar, por exemplo, fazendo como a gente fez nos últimos dias, que é fazer com que o governo recuasse na decisão de não vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. Nós nos posicionamos fortemente, o governo recuou, né? Assim como a gente tem feito em outros momentos. Que bom que o governo tivesse recuado outras vezes, como recuou desta, né? Quando se dá conta que está fazendo alguma coisa errada, voltar atrás, mas não foi assim em todas as situações, infelizmente. A gente continuar fazendo com que cada vez mais, por exemplo, se avance aí a questão das doses de reforço, os trabalhadores e as trabalhadoras agora também, além das pessoas, né, com mais de 60 anos. Ou seja, nós precisamos continuar fazendo com que a pressão que a gente precisa exercer enquanto controle social, e por isso que a gente está aqui também, para fortalecer ainda mais o papel dos conselhos, Conselho Estadual, Conselho Municipal de Manaus, assim como todos os conselhos, é simbólico, né? Essa forma da gente atuar em rede, porque cada um tem a sua autonomia de funcionamento, é importante também dizer isso. Nós não mandamos, nós não interferimos, né? Cada órgão tem a sua autonomia, os entes federados são autônomos, inclusive cada conselho em cada lugar tem a sua autonomia para funcionar, mas nós estamos aqui para respaldar também o trabalho dos conselhos, dos conselheiros e das conselheiras que se dedicam de forma voluntária a atuar no enfrentamento dessa pandemia. Se é que lá na Constituição e lá nas legislações, que inclusive dia 19 agora fizemos 31 anos da regulamentação da Lei 8.080, que regulamentou o Sistema Único de Saúde, né? Lá está que conselheiro e conselheira
como é que se diz, colaborador ou colaboradora eventual, mas nós temos tido essa colaboração de forma cotidiana. Desde que começou a pandemia, nós temos nos dedicado muito, porque a gente sabia que, como fazia 100 anos que não tinha uma pandemia, naquela época não existia conselho. Mas nós sabíamos a responsabilidade que a gente tinha no momento que essa pandemia veio. E eu tenho certeza absoluta que nós temos salvado vidas todos os dias. Às vezes as pessoas me perguntam, o que te faz seguir acreditando que é importante esse trabalho que vocês fazem? O que me faz seguir, que eu acho que faz cada um e cada uma, conselheiro e conselheira, seguir acreditando que é possível, é porque a cada dia, por tudo que a gente faz, a gente chega na noite, quando a gente vai dormir, a gente diz, este dia nós salvamos muitas vidas. Que eu acho que é isso que vale para a gente poder seguir em frente. Então, agradecer a oportunidade aí de estar com vocês, ficamos à disposição também para outros momentos, se não for presencial, mas também virtual, da onde a gente estiver. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas agora a gente tem essas plataformas aí que a gente pode utilizar, e a gente fica à disposição de vocês. Muito obrigado pela atenção aí, pela receptividade. Vocês foram, assim, as primeiras pessoas, o Marcos também que está ali atrás das câmeras, a nos recepcionarem, né? Aqui em Manaus. Eu tinha acabado de chegar de viagem, então que bom, né? Esse primeiro contato com aí o pessoal da comunicação, que é muito importante. Nós também temos investido muito na comunicação do Conselho Nacional de Saúde, nas relações, né, com todos os veículos aí de comunicação do país. E que bom a gente poder estar junto aqui, né? Eu acho que sim, fazendo com que se torne um momento simbólico para nós, para o Brasil, para o mundo, que a gente vai estar aqui também participando para o mundo, mas que seja também uma forma da gente continuar tendo esperança, né? Até porque também domingo foi o centenário de Paulo Freire, e a gente precisa continuar esperançando, né? Que cada vez mais a gente vai conseguir transformar aí esse luto em luta por uma vida melhor para todo o povo brasileiro. Que assim seja, né? Gente, eu queria agradecer vocês, tá? O nosso tempinho é curto, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, né? De vocês estar aqui com a gente. Que nem o Fernando falou, ele chegou hoje, né? No aeroporto e já nos recebeu, a Vanja também aí dando essa força. E que vocês continuem com esse trabalho e que a agenda de vocês ocorra tranquilamente aí, que as lutas, né, em função do povo brasileiro sejam alcançadas. Então, eu queria agradecer, tá, pela presença. Muito obrigado. E obrigado a vocês aí que acompanharam a entrevista também. Boa tarde. Obrigada a todos e a todas.